para num determinado lugar. Ele deixa 8 dos 11 que estavam com ele, 8 discípulos. O Judas já havia saído. Ele diz: ficai aqui. Ele vai adiante com 3, Pedro, Tiago e João. Entram junto com ele dentro do horto, dentro daquele jardim. Mas chegando num determinado lugar, ele fala aos 3: ficai aqui vigiando, porque eu vou mais adiante, a distância de um tiro de pedra. Eu vou um pouco mais à frente, eu vou um pouco mais além, a fim de orar intensamente diante da presença do meu Pai. Ele deixou 8 lá fora. Isso aqui é o verdadeiro tabernáculo que está aqui apresentado. 8 levitas, 8 servos, 8 pessoas que serviam a Jesus, mas na dimensão do átrio, não podiam ir além disso. Então ele deixa 8 no átrio, e ele entra no lugar santo com 3, que correspondem a sacerdote. Tem condição de ir um pouco mais além, tem condição de orar um pouco mais, de interceder um pouco mais. Ele leva esses 3 e diz: ficai aqui no lugar santo. Mas eu preciso entrar sozinho no lugar santíssimo. O sumo sacerdote, que vai fazer expiação pelo pecado de toda a humanidade, ele está entrando sozinho no Santo dos Santos, lugar que nós temos uma mentalidade, e não é incorreto. Pela santidade do lugar, nós pensamos em glória, nós pensamos em poder. Quando fala de Santo dos Santos, nós pensamos em unção, nós pensamos em cair, porque não aguenta tanta fumaça, tanta unção. Mas na verdade o trono que estava posto no Santo dos Santos, que era a Arca da Aliança, do sangue inocente, transformava-se em trono de graça, e a graça era alcançada por todos que estavam do lado de fora, porque o sumo sacerdote saía com as mãos estendidas dizendo: Deus aceitou o nosso sacrifício, estamos perdoados diante dele. Uma comunidade muito grande era Israel. Podia chegar a ter 3, 4, 5 milhões. Jesus agora, o sumo sacerdote, está sozinho para expiar os pecados de bilhões. Bilhões. Estou falando de toda a humanidade. Ele está carregando nas suas costas. O meu também estava lá. Os seus também estavam lá. Ele ficou angustiado, o texto diz, e eu quero ser escriturístico. Ele diz que ele ficou angustiado muito, porque ele está entrando sozinho. Mas ele pede aos sacerdotes 3, Pedro, Tiago e João: me dê uma cobertura de oração, estejai aqui vigiando, porque eu vou avançar, eu vou entrar sozinho, eu vou ver meu Pai face a face, eu vou entrar diante do altar do julgamento para fazer expiação pelos vossos pecados. Ele entra. Quando ele chega lá, o Santo dos Santos, Getsemane, a prensa do óleo, a prensa, aliás, da azeitona para se extrair o óleo, era o grande lagar, é o significado de Getsemane. Jesus entrou ali para ser espremido, como a azeitona era espremida para se extrair o seu óleo. Jesus está ali sendo espremido, angustiado. Ele dobra os joelhos, ele eleva a face ao Pai e ele ora, porque ele contempla diante dele um cálice. Que cálice é esse, irmão Márcio? O cálice da ira de Deus. Ele desperta os discípulos e ele torna a avançar um pouco mais. Pela segunda vez ele vai ao Santo dos Santos. Ele começou a ser crucificado ali, é a segunda vez que ele vai. A oração é repetida: Pai, este cálice não, se for possível, passa ele de mim. Mas uma vez mais eu te digo, Pai, não a minha, mas a tua. Jesus está crucificando no Getsemane aquilo que é mais difícil de ser crucificado: a vontade. A
A vontade dele está sendo crucificada no Getsemane. Na primeira vez que ele entra, deixe-me falar isso de forma tipológica, fazer uma analogia. É como se na primeira vez os pregos tivessem entrado em uma de suas mãos. Ele volta, entra pela segunda vez, os pregos agora vão entrar na outra mão. Ele volta aos discípulos, ele entra pela terceira vez, os pregos estão entrando no pé. O que está sendo crucificado ali é a vontade dele. Ele está dizendo: Pai, eu estou crucificando a minha vontade, eu estou morrendo aqui, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Faça-se a tua vontade. Você nunca chegará ao Gólgota se não crucificar a tua vontade no Getsemane. Eu tenho que passar pelo Getsemane para entender o que é submissão, o que é ser morto, o que é ser escarnecido, e tudo isso trazer glória a Deus, trazer escárnio para mim, perseguição, afronta, mas glória para Deus, e eu crucificar a minha vontade para que a vontade de Deus se faça. Ele está lá crucificando a vontade dele. Ele vai tomar aquele cálice. Eu já ouvi algumas vezes e tenho certeza que talvez você também já tenha ouvido que a angústia que envolvia o Cristo ali no Getsemane era uma visão prévia do ato da crucificação. Ele ficou angustiado, você já deve ter ouvido isso, porque ele previa, ele conseguia antecipar as dores, o sofrimento físico que ele sofreria, os chicotes, o açoite, a coroa de espinho, o cuspe, a blasfêmia contra ele. Mas isso não é verdade. Não foi isso que fez com que Jesus ficasse angustiado. Se você estudar sobre o assunto, se você pegar inclusive ele apanha na casa de Pilatos, ele vai apanhando. Quando ele está indo em direção à cruz, ao Gólgota, aonde a cruz seria enterrada e onde ele seria efetivamente crucificado, ele está tropeçando, ele está fraco. Aliás, é a primeira vez em toda a Bíblia que se relata que Jesus tropeça. Isso é literalmente. É lógico que não é espiritualmente, mas ele tropeça e cai. A fraqueza por causa dos açoites, ele cai. A vitória dele estava perto. Eu sei que é difícil compreender quando eu digo que a vitória dele era a crucificação, porque nós temos uma mentalidade, infelizmente, mutilada por um evangelho deturpado, prostituído. Mas a vitória dele era a cruz, era a crucificação. Ele estava perto dela. E quando estava chegando próximo da sua vitória, ele tropeça e cai. A fraqueza, quando você está chegando próximo da vitória final e maior, parece que é o momento, pastor Chester, de maior cansaço, de maior fadiga. É um momento que parece que não vou conseguir chegar até lá. E é justamente nesse momento que a Bíblia diz que veio um homem de Cirene, um sirineu, de um outro país, de um outro continente, Simão. Ele é constrangido a pegar aquela cruz e ajudá-lo. Ele ajuda Jesus naquele momento a carregar a cruz. Você quer receber esta palavra profética? Você que está próximo de alcançar a sua vitória maior. A fraqueza também está tomando conta de você. A dificuldade de continuar caminhando com o peso da cruz, com o escárnio, com a afronta, com as dilacerações da caminhada, com tudo aquilo que envolve o cristianismo verdadeiro. Pois é justamente nesse momento que de bem longe, que de um outro lugar, por que não dizer de um outro mundo, de uma outra dimensão, eu estou falando dele, o Espírito Santo. É ele que vem nesse momento, é ele que pega a cruz, é ele que te ajuda, é ele que te leva até o fim, é ele que não te desampara.
Ele ajuda Jesus. A cruz é colocada no alto do monte Caveira. Ela é colocada no meio, ao lado de dois salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ele está ali crucificado entre eles. Jesus está prestes a experimentar a morte. Morte é a consequência do pecado, é o salário do pecado. Se ele não tivesse assumido os nossos pecados, ele jamais morreria. Mas agora a morte vai alcançá-lo, porque com ele estão os nossos pecados. Ele tem dois salteadores ao seu lado. E a mensagem da cruz está no meio. E é interessante perceber que existe uma visão de um lado sobre a mensagem da cruz, e há uma outra visão do outro lado sobre a mensagem da cruz. Estou falando de dois evangelhos. Eles são pregados hoje em dia. Nós temos adeptos desses dois evangelhos, que está sendo ali proferido por esses dois salteadores. Um deles prega da seguinte maneira, a mensagem é essa: se tu és o Cristo, desça da cruz e tira a gente daqui também. Aí eu vou acreditar que tu és o Cristo. Você sabe que evangelho é esse? O evangelho que coloca Jesus na parede. Se tu és Deus mesmo, eu não aceito a cruz, eu não aceito o sofrimento, eu não aceito a afronta, eu não aceito a perseguição. Se tu és de fato o Cristo, tu vai descer da cruz e vai me tirar também, porque eu não quero carregar a cruz, eu não quero sofrer, eu não quero ser perseguido. Se tu és o Cristo, me tira daqui dessa cruz. Mas tem um outro evangelho que está sendo pregado do outro lado. O evangelho daquele que olha para dentro de si e diz: eu mereço estar aqui. Nem você estando nesta situação nós fizemos por merecer. A morte é a nossa recompensa. O inferno era o nosso lugar. Este não merecia estar aqui. Ele está aqui porque nos ama. Ele está aqui porque ele é misericordioso. Ele está aqui porque ele é bondoso. Jesus, se o Senhor me tirar da cruz, ou se o Senhor não me tirar, não importa. Eu quero lhe dizer uma coisa: tu és rei, tu és Senhor, tu és Deus. Lembra-te de mim no teu reino. Você é adepto de qual evangelho? Você adora o ensanguentado do Gólgota? Você adora o crucificado? Você adora aquele que morreu na cruz do meio? E se ele não te tirar da cruz, você o adora? E se a tua vitória não chegar hoje, você o adora? E se a tua bênção não vier, eu quero ver você adorar. Chega o meio-dia. É o momento final para o qual ele nasceu. De meio-dia às 3 horas. Irmão, eu sei que está sendo filmado. Talvez tenha alguém assistindo agora em casa, outros vão assistir depois, ou mesmo pelo DVD. Eu não quero que você que está aqui, ou que alguém que esteja me assistindo, se ofenda, mas existem umas campanhas que são feitas por aí, eu respeito, mas a mensagem que ela traz não é verdadeira. Eu respeito você que faz esse trabalho, você que tenta animar a fé, motivar os seus crentes, dessa maneira, mas 12 dias, 12 dias de batalha, de luta, de oração, para 12 meses de vitória. Oh meu Deus, como eu queria que isso fosse verdade, mas não é. 12 dias só orando, pastor Chess, para receber vitória 12 meses. Eu encontro na Bíblia a matemática bem mais invertida do que isso. A vitória de Jesus, ela está resumida a essas 3 horas. Ele sai da eternidade, ele entra no tempo. Ele espera mais de 3.000 anos para encarnar. Ele vive 33 anos. Ele tem 3 anos e meio de ministério.
para 3 horas de vitória.